Podemos dizer que nesse sábado o Campeonato Espanhol reservou um duelo muito aguardado. Real Madrid e Girona se enfrentaram no Santiago Bernabéu pela 24ª rodada da competição. Os merengues levaram a melhor e venceram por 4-0, graças a gols de Vinícius Júnior, Bellingham 2 vezes e Rodrigo. Com o triunfo, o Real Madrid segue no topo da liderança do espanhol e abre 5 pontos de vantagem sobre o Girona. O time da capital espanhola chegou aos 61, enquanto a equipe catalã estacionou no 56 e foi para seu segundo jogo consecutivo sem vitória. Agora o Real Madrid deixa a Liga de lado para passar a focar na Liga dos Campeões. Pelo jogo de ida das oitavas de final, os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o RB Leipzig nesta sexta-feira às 5 horas de Brasília na Red Bull Arena. Já o Girona não está na disputa de nenhuma competição europeia e retorna aos gramados apenas na próxima semana. O clube catalão terá pela frente o Athletic Bilbao pela 25ª rodada do espanhol na próxima segunda-feira 19 a partir das 17 horas, 5 horas também. O placar foi inaugurado aos 5 minutos de partida com um golaço. Caindo pela esquerda, Vinícius Júnior recebeu de Valverde na entrada da área, cortou para o meio e finalizou colocado. A bola ainda triscou na trave antes de acabar o fundo das redes, 1-0 para o Real. E foi aos 35 minutos que o Real Madrid ampliou a vantagem. Vini Júnior deu um lindo passe de 3 dedos para Bellingham, que se adiantou à zaga do Girona. O inglês invadiu a grande área, driblou o goleiro Gazzaniga e completou para o gol para fazer 2-0. Com 6 minutos da segunda etapa, o Real Madrid foi surpreendido com uma péssima notícia. Bellingham torceu o tornozelo e se tornou uma preocupação para Ancelotti. O meia, porém, voltou para campo e provou o porquê de ter sido mantido no jogo pelo treinador. O inglês marcou o terceiro do Real aos 9 minutos. Vini Júnior fez grande jogada pelo lado esquerdo e passou por Ian Couto com facilidade. O brasileiro invadiu a grande área e chutou. No rebote do goleiro Gazzaniga, Bellingham só precisou empurrar para o gol. Após o gol, o meio atacante foi substituído. E foi aos 15 que os merengues iniciaram uma goleada. Vini Júnior roubou bola de Ian Couto e tocou para Rodrigo. O camisa 11 avançou em velocidade e adentrou a grande área, finalizando colocado no canto direito para marcar o quarto do Real. Com 37 minutos, o Real teve chance de fazer o quinto. Brahim Dias tomou a bola de Eric Garcia e arrancou em velocidade pelo lado esquerdo. Na finalização, porém, o espanhol tirou demais de Gazzaniga e mandou a bola pela linha de fundo. E com 44 minutos, o brasileiro Ian Couto cometeu pênalti em Arda Güler. Na cobrança, Rossello mandou na trave e o juiz encerrou a partida em 4-0 para o Real. Em entrevista após jogo à Real Madrid TV, Rodrigo foi muito claro. Foi um jogo importante para nós e muito importante vencer. Todos os jogos são, mas esse foi um pouco mais. Estamos felizes pela vitória. Com essa vitória, o Real Madrid chega aos 61 pontos contra 56. Vinícius elogiou seus companheiros, principalmente o Bellingham. Jude é uma estrela, ele marca muitos gols e espero que possa continuar assim. Jude tem sido o melhor nessa temporada. Estamos fazendo as coisas muito bem e estamos felizes porque somos uma família, acrescentou. Tristeza no Girona. Devido à suspensão, o técnico do Girona, Michel, assistiu o jogo com uma expressão séria nas tribunas do Santiago Bernabéu, onde seus jogadores sofreram um duro golpe no sonho de lutar pelo título. O lateral do Girona, Ian Couto, chorou no final, depois de uma noite particularmente difícil em seu duelo com Vinícius Júnior. O atacante Christian Portu também lamentou. Desde o início eles ficaram em vantagem com um belo gol que marcaram. Tivemos que remar contra a maré, disse ele. Hoje tudo deu errado e eles fizeram uma grande partida. Mbappé não fez isso na vida. Carnaval de Vini Júnior em Real Madrid vs Girona leva jornais à loucura na Espanha. Pois sim, os principais jornais esportivos de Madrid ficaram simplesmente em polvorosa e enlouquecidos com a atuação do brasileiro Vini em mais uma grande vitória do Real. Em sua análise da etapa inicial, o diário Marca cobriu Vini de elogios e apontou que Kylian Mbappé, que também gosta de atuar pelo lado esquerdo do ataque, terá muito trabalho para tomar a posição do camisa 7 se for mesmo para o Real Madrid. O primeiro tempo foi genialidade total de Vinícius. Se Mbappé quiser jogar pelo lado de Vini, terá que trabalhar muito, porque o que o brasileiro ajuda é um escândalo, apontou o veículo. Que maneira do brasileiro encarar os jogos. A bola que ele deu de trivela para Bellingham é digna de estudo. Como ele conseguiu ler tão bem o desmarque de seu companheiro, acrescentou. Em sua análise de partida, o jornal AS também explodiu com a incrível atuação de Vinícius. Como está jogando, Vini está fazendo um carnaval, brincou o editor-chefe do diário, Tomás Roncheiro, lembrando as festas que estão acontecendo nesse fim de semana no Brasil. Esse passe que Vinícius deu pro Bellingham, o Mbappé nunca fez na vida, exclamou o jornalista. A assistência mágica do camisa 7 também encantou o ex-zagueiro Manolo Santis, um dos maiores ídolos da história merengue, que comentou a partida pela rádio Cadena Copé. 85% do gol de Bellingham tem que ser dado ao Vinícius, de tão maravilhoso que foi seu passe. O que podemos destacar é que Vinícius Júnior evoluiu bastante nas finalizações. Há alguns anos as pessoas diziam que Vini Júnior precisava melhorar nas finalizações, e quem dizia isso estava certo. Quem dizia que Vini Júnior não melhoraria em finalização ou que viraria um grande jogador, na verdade a ausência dele porque não sabia finalizar, estava totalmente errado. Quem resumiu isso
a ser perguntado foi o Salah. O jogador do Liverpool disse certa vez que na idade que Vinícius tinha, quando ele tinha, finalizava muito pior do que o brasileiro e que Vinícius iria evoluir naturalmente, pois foi bem o que o egípcio do Liverpool acabou acertando e cravando. Bastava um pouquinho mais de paciência para Vinícius mostrar o potencial que conseguiria chegar. Em especial, o primeiro tempo do Vini Júnior foi incrível. Golaço, assistência de trivela, 95% do acerto de passe, acertou 3 dos 4 dribles que tentou e acertou os 2 passes longos que deu. Ajudou defensivamente e não foi parado nem pelos 2 marcadores constantes na ponta. Simplesmente um absurdo. Stop that Vini Júnior. Parem esse Vini Júnior, ou melhor dizendo, não parem. Ele vai continuar fazendo o melhor de si e principalmente chamando a atenção de alguém que fez ele ser um xodó, Carlo Ancelotti, o cara que acreditou em Vini quando muitos nem acreditavam, e principalmente aquele que quer colocar a Vinícius alcunha de ser o principal jogador do Real continuamente. Como já era de se esperar em coletiva de imprensa, perguntaram a Ancelotti sobre o assunto Mbappé e rapidamente, com uma inteligência incrível, Ancelotti desconversou falando categoricamente o seguinte: não trato de jogadores que não estão aqui, mas trato sim de jogadores que fizeram um absurdo hoje. É o caso dos meus meninos, como Vinícius. Se há uma pessoa a ser falada hoje é Vinícius. E hoje no Real Madrid, na atual condição de clube, jogadores como ele são insubstituíveis. Comparações como essa não devem ser feitas, e tampouco o que está acontecendo por fora das cabines realmente me interessa. O que resta é enaltecer o trabalho dos garotos, e principalmente meu orgulho de fazer desse Real uma equipe melhor. Nos comportamos hoje como uma verdadeira máquina, e muito se deve aos nossos grandes jogadores. Há de se destacar que Vini é o jogador brasileiro com mais participações em gols do mundo em 24. Isso é que é absurdo. Em 8 jogos, fez 6 gols, deu 3 assistências, precisou apenas de 77 minutos para participar de gol, 15 passes decisivos, 34 finalizações com 17 no gol, 25 dribles certos e uma nota SofaScore de 7.54, o que para considerar a média é excelente. Não podemos deixar de falar do Bellingham, simplesmente Jude Bellingham. Apenas com 20 anos é o líder em gols, participações em gols e o jogador com maior nota SofaScore em toda a La Liga. 21 jogos, 16 gols, 3 assistências, 93 minutos para participar de gols sendo um volante, 67% de conversão de chances claras e 37 passes decisivos. Tá com pouca moral ou não? E como não falar do Rodrigo, sendo o brasileiro das top 5 ligas com mais participações em gols, 22, por clubes e seleção na temporada 23-24. 40 jogos, 15 gols, 7 assistências, 111 finalizações com 46 pro gol, 55 passes decisivos, 28% do acerto do cruzamento e nota SofaScore de 7.33. Nada mal. E sobre a novela do outro francês lá, calma, não fecha o vídeo não. Acompanhe comigo o passo a passo dessa novela que segue continuando. Após dias de rumores na imprensa europeia, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, quebrou o silêncio sobre o futuro do Mbappé. Perguntado sobre o jogador durante o congresso da UEFA realizado em Paris, nessa quinta-feira, o dirigente não se estendeu no assunto, contudo se expressou em tom de indefinição, coisa que antes não havia tido certeza em nenhum momento, já que tinha certeza de que Mbappé continuaria e agora isso mudou. Quando ambos tivermos decidido, diremos o que vai acontecer com Mbappé, disse o presidente do PSG. Mbappé possui contrato com Paris até junho desse ano e tem novamente o Real como grande interessado em sua contratação. O clube espanhol busca a contratação do atacante há 2 temporadas, mas o PSG conseguiu resistir às investidas, mantendo o craque da seleção francesa até o fim do contrato. Embora o clube de Paris não tenha nada a receber para uma possível transferência, a imprensa local já havia informado que Kylian Mbappé fez um acordo com a diretoria, abrindo mão de aproximadamente 80 milhões de euros de bônus de fidelidade a que teria direito. De acordo com o jornal AS, o atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano, cerca de 270 milhões de reais, além de luvas no valor de 120 milhões de euros, 640 milhões de reais para fechar com o Real Madrid. Mbappé pede 270 milhões de reais de salário para assinar com o Real Madrid, é sério. Contratar Mbappé vai ser incrível, mas não vai sair barato. De acordo com o AS, o atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano. Esse valor ao todo que eu falei aí atrás, além de luvas no valor de 120 milhões, totalizando 640 milhões de reais. Além de luvas no valor de 120 milhões de euros, totalizando 640 milhões de reais. Tá achando que é só isso? Mbappé também deseja bônus de performance e uma parte de seus direitos de imagem, algo que foi decisivo para que ele renovasse com o PSG em 2022. Com vínculo com Paris até junho, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, sem necessidade de compensação aos franceses. A imprensa local informou que o atacante tomou a decisão de deixar o PSG e assinar com o Real Madrid, mas ainda falta um acordo. Os valores pedidos por Mbappé representam, na verdade, uma redução do seu atual patamar salarial. No PSG ele recebe 70 milhões de euros por ano, cerca de 375 milhões de reais, além de luvas a cada temporada em que permaneça em Paris. Ele abriu mão dos 2 últimos anos a que tenha direito, em acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Isso pode simplesmente desencadear uma mudança gigantesca. Rodrigo pode ser o jogador que pagará o pato pela chegada de Endrick e Mbappé, fazendo com que ele mesmo se transfira numa provável troca para facilitar os valores entre PSG e Real Madrid. A informação foi dada pela rádio Cadena Seda.
Espanha. E muito circunda-se ao fato de que Rodrigo pode ficar definitivamente ameaçado na titularidade merengue, tampouco até mesmo tendo espaço na equipe reserva mediante a chegada do jovem brasileiro Endrick. Com isso, o PSG poderia ser a melhor opção para Rodrigo, tanto para sua compensação financeira, como também para poder ter mais rodagem e jogar mais minutos e partidas, apesar do seu grande desenvolvimento na atual temporada. De uma coisa sabemos é que alguém do time titular vai ter que rodar, e já que Mbappé não vai querer ser o centroavante, Rodrigo parece ser a primeira. Sobre novas notícias do Real, muitas coisas aconteceram, inclusive o fato do Barcelona ter acusado o Real com chororô em arbitragens na La Liga. E foi assim que Ancelotti deu um ultimato ao Barcelona e acabou falando com poucas e boas palavras ao Barça referente a essa acusação. Técnico culé, Xavi afirmou que a liga estava completamente adulterada pela influência do Real sobre a arbitragem, enquanto Joan Laporta, presidente do Barça, acusou o clube da capital de pressionar os árbitros. É uma vergonha, afirmou o dirigente em uma entrevista à emissora Araquio. Eu sou um profissional e como profissional não quero descer a esse nível por respeito ao futebol espanhol, então não me perguntem mais sobre isso. Isso nas palavras de Ancelotti, tá? Segundo o próprio Ancelotti, não quero descer o nível, não é um nível de profissionais, declarou Carlo em entrevista coletiva na véspera do então clássico contra o Atlético de Madrid. Mas e aí, o que você pensa do Real Madrid e principalmente sobre a postura do clube para esse decorrer da temporada? Vinícius Júnior pede vaga para Mbappé na sua opinião? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!